Um dia após denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, presidente Michel Temer faz pronunciamento e se defende de acusação de corrupção passiva. Na denúncia, há pedido de reparação no valor de 12 milhões de reais por danos coletivos causados pela suposta corrupção. A análise para abertura do processo no STF depende da aprovação de 342 deputados no plenário da Câmara. Procuradores elegem lista tríplice com nomes de candidatos para substituir Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Durante a sessão no CNJ, a ministra Carmen Lúcia defende concurso público para a contratação de titular de cartório e diz que a sociedade brasileira precisa adotar verdadeiramente os valores republicanos. Todo mundo é a favor do concurso público, para o outro fazer. Todo mundo é a favor da licitação, para outra empresa fazer. É preciso acabar realmente, eu acho que já passou muito da hora do Brasil se tornar uma verdadeira república. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Procuradores acabam de escolher os nomes para compor lista tríplice que será encaminhada à Presidência da República para a escolha do novo Procurador-Geral da República. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, os nomes acabaram de ser divulgados. Foram 1.108 procuradores que desde as 9 horas da manhã estavam escolhendo 3 entre 8 nomes candidatos a Procurador-Geral da República, porque em setembro o Procurador atual, Geral da República, Rodrigo Janot, deixa o cargo. Vamos aos nomes. Em primeiro lugar, Nicolau Dino, que teve 621 votos. Em segundo lugar, Raquel Dodge, com 587 votos. E em terceiro lugar, Mário Bonsalha, com 564 votos. Agora, esta lista tríplice será submetida ao presidente da República, Michel Temer, que vai escolher um nome. Depois, logo em seguida, esse nome vai para o Senado. Primeiro vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e depois vai para a votação no plenário do Senado. Então, repetindo, os 3 nomes da lista tríplice de candidatos a procuradores, a Procurador-Geral da República. Em primeiro, Nicolau Dino, em segundo, Raquel Dodge e em terceiro, Mário Bonsalha. William. Um dia após a denúncia apresentada pela PGR, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento onde se defendia de acusações de corrupção passiva, não foi isso? Isso mesmo. Olha, o presidente Michel Temer é acusado de corrupção passiva por ter recebido propina do frigorífico JBS, usando o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures como intermediário. Isso segundo a denúncia. Loures foi gravado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala com 500 mil reais. Esse dinheiro seria, segundo a denúncia, parte de uma promessa de vantagem indevida que somaria 38 milhões de reais. No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer disse que não há provas concretas. No pronunciamento, o presidente Michel Temer afirmou que não há provas concretas na denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Segundo ele, faltam fundamentos jurídicos nas acusações. Eu aguardarei, com toda tranquilidade, uma decisão do Judiciário. Respeito absoluto meu pelas decisões judiciais. Mas, evidentemente, se fosse só o aspecto jurídico, eu não estaria fazendo este esclarecimento à imprensa brasileira e ao povo brasileiro. Eu o faço em função da repercussão política e, particularmente, em função do ataque injurioso, indigno, infamante à minha dignidade pessoal.
Ressaltou que há promoções de ilações, deduções ou suposições feitas sem prova. Eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação, um precedente perigosíssimo em nosso direito. Reafirmou também que a gravação da conversa com o empresário Wesley Batista no Palácio do Jaburu é prova ilícita. E eles conseguiram isso, né, o delator, porque foram preparados, treinados, prova armada, conversas induzidas. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. E classificou a denúncia como ficção. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Bem, vamos agora falar com a repórter Ana Paula Ergang, que tem mais informações sobre corrupção passiva e coleta de provas. Ana Paula. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. E para falar sobre alguns pontos abordados no pronunciamento do presidente Michel Temer, eu converso agora com o advogado Danilo Bonfim. Doutor Danilo, boa noite. O que caracteriza a corrupção passiva? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, ouvintes. A corrupção passiva está prevista no Código Penal, no seu artigo 317, e diz que, em singelas palavras, que o servidor público, que detém um cargo público, que recebe, que solicita ou aceita a promessa de vantagem indevida em razão do cargo, está sujeito a uma pena de 2 a 12 anos. Isso por quê, Ana Paula? Porque o Código Penal tem como viés proteger a administração pública, conforme a sua probidade e sua moralidade. Então, o servidor, além de ser probo e agir dentro da moralidade, ele tem que demonstrar que não basta ser probo e agir de forma moral, mas tem que demonstrar que assim como a mulher de César. Então, ele não pode receber qualquer vantagem em razão do cargo. Para isso, ele já recebe os seus vencimentos mês a mês. E o que diz a Constituição sobre as provas ilícitas? As provas ilícitas são rechaçadas pela Constituição, pelo seu artigo 5º, inciso 56, diz que são inadmissíveis no processo as provas ilícitas, assim como também tem previsão no Código de Processo Penal, no artigo 157, dizendo que devem ser desentranhadas do processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o que vem ser provas obtidas por meios ilícitos? Ilícito é tudo aquilo que é contrário à lei ou à Constituição Federal. Não temos aqui como esgotar todas as formas de ilicitude, mas um exemplo de prova ilícita seria confissão obtida por meio de tortura, interceptação telefônica ou grampo telefônico sem autorização judicial, escuta ambiental, uma conversa gravada por um terceiro. Isso são tidos exemplos pela doutrina e pela jurisprudência pátria como provas obtidas por meios ilícitos e devem, por isso, ser desentranhadas do processo. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Danilo. William, volto com você. Muito obrigado, Ana Paula. Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações sobre a denúncia do presidente Michel Temer. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, absolveu em segunda instância o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele havia sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação penal da Operação Lava Jato. Mas os desembargadores consideraram que as provas não eram suficientes por se basearem apenas em delações premiadas. Em outra decisão, o tribunal aumentou a pena do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Ele tinha sido condenado por Sérgio Moro a 20 anos de prisão, mas a segunda instância aumentou a pena para mais de 43 anos de prisão. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Durante sessão no Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia defende concurso público para a contratação de titular de cartório. A gente volta já já.
primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou a liberação do passaporte de ex-cônsul português condenado por integrar esquema de jogos ilegais. Em outro julgamento, os ministros decidiram manter na prisão um condenado por tráfico internacional de drogas, não permitindo que ele recorra da condenação em liberdade. A defesa do condenado pelo crime de tráfico internacional de drogas alegou que houve excesso de prazo para a formação da culpa, 2 anos e 5 meses, e que depois da condenação de mais de 13 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, foi negado o direito de recorrer em liberdade. O relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que não cabia ao STF o julgamento de mérito. Não estamos aqui sendo instados a definir a culpabilidade ou não do paciente. Não posso evocar dados alusivos ao direito substancial para fechar os olhos a garantias, a franquias constitucionais. E votou pela concessão de liberdade do réu até que seja concluído o recurso do processo crime. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e considerou prejudicado o habeas corpus. Em 29/7/2016 já foi proferida a sentença e o paciente foi condenado a 13 anos, 2 meses e 20 dias em regime inicial fechado. O título a justificar agora a prisão com outras alegações que não foram trazidas aos autos. A sentença não foram trazidas no habeas corpus, a sentença é de 1º grau. E a turma aqui já tem jurisprudência no sentido da superveniente sentença condenatória em desfavor do paciente tornar prejudicada a impetração. Então é nesse sentido que eu voto. Entendimento seguido pela maioria dos ministros que mantiveram a prisão do réu. A primeira turma também julgou habeas corpus em favor de ex-cônsul português que foi condenado a mais de 40 anos de prisão por integrar esquema de jogos de azar. O ex-cônsul, que recorre da condenação em liberdade, teve seu passaporte apreendido depois de uma viagem internacional autorizada pelo STF. Na tribuna, a defesa alegou que não foi imposta restrição de viagem ao réu durante revisão da culpa em processo criminal e pediu a devolução do passaporte apreendido. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo deferimento do habeas corpus. Esta turma assegurou ao paciente a liberdade de ir e vir, irrestrita. E a juíza, ao prolatar a sentença, não determinou nenhuma medida cauteladora, nem mesmo relativamente ao recolhimento do passaporte. Mas a maioria da turma negou o pedido, mantendo a apreensão do passaporte do réu. A segunda turma também negou o pedido para que o traficante recorra de condenação em liberdade. Ele era integrante da principal facção criminosa de São Paulo. O homem foi condenado a 14 anos e 9 meses de reclusão por tráfico e associação para o tráfico. A defesa pediu no Supremo que ele recorresse em liberdade, já que estava solto quando foi condenado em primeira instância. Todos os ministros da segunda turma acompanharam o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, que votou pela necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. O ministro explicou que o homem respondeu em liberdade por causa da demora no julgamento e destacou que ele deve recorrer preso por causa da gravidade dos fatos e da periculosidade evidenciada pela extensa folha de antecedentes criminais, além da notícia de que ele integra uma grande facção criminosa de São Paulo. Esta foi a última sessão do semestre. Ao final dos julgamentos, o presidente da segunda turma, ministro Edson Fachin, fez um balanço dos trabalhos. Só no primeiro semestre do ano, em 19 sessões, foram julgados pela turma 1.915 processos. Isto compreende processos julgados no mérito, questões de ordem, medidas cautelares e referendos. Portanto, o total geral de 1.915 feitos, sendo desses feitos 13 avulsos, apreciamos 4 listas e 1.898 processos julgados. 38% dos habeas corpus julgados foram concedidos e cerca de 28% dos processos foram relacionados a tráfico de drogas. Tráfico comparece com 27,9%.
Portanto, é um percentual que também chama atenção. Prisão preventiva com 21,4%. Depois temos a insignificância com quase 6%, 5,95%. O mesmo percentual para o sistema financeiro. Vencer ou perder, não importa, o importante é fazer justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento sobre a atuação do relator na homologação de delações premiadas. Repórter Fernanda Porto com mais informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O julgamento foi iniciado na semana passada. 7 ministros já votaram, ainda faltam 4. O entendimento da maioria dos ministros foi que cabe ao relator homologar o acordo e que é competência do colegiado do plenário analisar se os termos foram cumpridos. Referente à permanência do ministro Edson Fachin na relatoria da homologação referente à JBS, todos os 7 ministros votaram pela permanência do ministro Edson Fachin. Esta é a última semana do primeiro semestre dos trabalhos do Poder Judiciário. Está agendada para a próxima sexta-feira a sessão extraordinária que terá início a partir das 9 horas da manhã. Os trabalhos no Poder Judiciário serão retomados a partir do dia 1º de agosto. William. Obrigado, Fernanda. O Conselho Nacional de Justiça analisou em conjunto 4 processos que tratam da remoção de serventuários de cartórios sem concurso público. Os serventuários entraram com recurso contra a decisão que considerou irregular as remoções por não serem feitas por concurso. Eles queriam continuar ocupando os cargos para onde foram removidos até que pudessem voltar aos locais de origem. O relator das ações, ministro João Otávio de Noronha, destacou a Constituição de 1988, que obriga a realização de concurso público para a delegação de serventia extrajudicial, inclusive para remoção. O relator foi acompanhado pela maioria dos conselheiros. A presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, defendeu a realização de concurso público como instrumento de seleção de pessoal para a administração e disse que os candidatos devem concorrer em condições de igualdade. A administração pública tem que mudar no sentido de ser integral, rigorosa, taxativamente, de acordo, coerente com a Constituição, e é isso que nós, juízes, fazemos. Mas, mais do que isso, é preciso que nós todos, cidadãos, comecemos a nos tornar mais republicanos e a querer bem ao país para que o país dê certo para quem veio antes de nós e para quem virá depois de nós. Quem quer trabalhar no serviço público, e o Supremo já disse que é uma delegação de serviço público, submeta-se ao concurso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente da República por corrupção passiva e pede reparação de 12 milhões de reais por danos coletivos. A análise para a abertura do processo no STF depende da aprovação de 342 deputados no plenário da Câmara. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer que o presidente Michel Temer pague 10 milhões de reais e Rodrigo Loures 2 milhões de reais como reparação por danos coletivos decorrente dos prejuízos causados por causa de corrupção. Além disso, ambos devem perder a função pública por violarem seus deveres para o Estado e a sociedade. Eles também devem ser condenados por corrupção passiva. Essas sanções fazem parte da denúncia encaminhada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Na acusação de 64 páginas, Janot alerta que o presidente se valeu da condição de chefe do Poder Executivo para receber, por intermédio de Loures, vantagem indevida no valor de 500 mil reais. O dinheiro foi ofertado pelo empresário Joesley Batista da JBS. Todo o esquema criminoso foi realizado por Loures, que estaria atuando em nome do presidente Michel Temer, conforme consta na denúncia. Para a PGR, a conversa gravada por Joesley Batista com Temer em março deste ano, fora da agenda oficial, reforça que o destinatário final da propina era o presidente da República. Na transcrição do diálogo, Michel Temer fala para Joesley que Loures é da mais estrita confiança dele. Joesley diz: é o Rodrigo? Temer: o Rodrigo. Joesley: ah, então ótimo. E Michel Temer responde: pode passar por meio dele, viu? Da minha estrita confiança. Uma perícia na gravação da conversa entre Michel Temer e o dono da JBS foi feita pelo Instituto Nacional de Criminalística e a conclusão é que não houve edição no material.
Neste trecho, Joesley Batista diz a Michel Temer que está bem com Eduardo Cunha e o presidente recomenda que continue assim. Joesley diz: Gedel é que andava sempre ali. Mas com Gedel, também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado. Agora eu não posso. Também, Temer diz, é complicado. É complicado. Joesley, eu não posso encontrar ele. Temer, é porque parecer obstrução de justiça, viu? Joesley, isso. Temer, perigosíssima essa situação. Joesley continua, 000, telefone lá do Eduardo com o Gedel. Volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós. A não sei o que, eu tô lá me defendendo. Temer, como é que o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora, eu tô... Saiba agora quais são os próximos passos da denúncia contra o presidente Temer. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, envia à Câmara dos Deputados um pedido de autorização para instauração do processo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encaminha um requerimento à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e notifica ao presidente Michel Temer que tem até 10 sessões plenárias para a defesa. Depois desse prazo, a CCJ tem até 5 sessões do plenário para se manifestar sobre a acusação. Nesse período, um relator é designado pelo presidente da comissão e deverá apresentar um parecer se concorda ou não com o pedido de autorização. O parecer da CCJ é incluído na pauta de votação do plenário na sessão seguinte ao recebimento do relatório pela mesa diretora. Após discussão, o relatório é submetido à votação nominal pela chamada dos deputados. Para ser aprovado, deve ter pelo menos 342 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados. Se a Câmara autorizar a instauração do processo, os 11 ministros aqui do Supremo Tribunal Federal decidem se o presidente da República vira réu. Neste caso, ele é afastado do cargo por 180 dias. E quem assume interinamente é o presidente da Câmara. Temer só perde o cargo definitivamente se for condenado pelo Supremo. Se isso acontecer, Rodrigo Maia tem 1 mês para convocar eleições indiretas. O novo presidente da República deve ser escolhido pelo voto de deputados e senadores, como prevê a Constituição. Mas se a Câmara rejeitar a instauração do processo, o STF fica impedido de dar andamento ao caso. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso da Andrade Gutierrez e a ação de improbidade contra a construtora terá seguimento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado sustenta que houve desvio de finalidade na construção da Cidade da Música, no Rio de Janeiro, de 2003 a 2008. A ação pede a condenação de construtores e gestores do projeto por danos morais, no valor de R$1 bilhão. E no próximo bloco do Jornal da Justiça... Ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem com representantes de partidos para tratar da reforma política. A gente volta em instantes. Representantes de partidos políticos e ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram para tratar sobre pontos da reforma política que tramita no Congresso Nacional. O encontro aconteceu no Salão Nobre da sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Participaram do evento o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Herman Benjamin, além de representantes de partidos, deputados e senadores. O presidente do TSE destacou que as mudanças na democracia brasileira dependem do Congresso Nacional. O que há agora é um esforço no Congresso para construir um consenso em relação a isto, que também está associado à eventual mudança do sistema eleitoral. Entre os temas debatidos estão a participação das mulheres na política, a criação de um fundo diferenciado para financiar campanhas eleitorais, lista fechada ou modelo distritão e o fim das coligações. A reforma política deve ser colocada em pauta no Congresso Nacional na próxima semana. Para valer nas eleições gerais de 2018, qualquer alteração na legislação deve ser aprovada 1 ano antes do pleito, ou seja, até 2 de outubro deste ano. A Justiça do Trabalho absolveu a Fibra-Celulose, empresa do Espírito Santo, de voltar a fornecer o café da manhã aos empregados.
A questão levantada em ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores chegou ao Tribunal Superior do Trabalho após a Fibria Celulose ser condenada em primeira e segunda instâncias. Aqui no TST, a empresa contestou a condenação que determinava o restabelecimento do fornecimento do desjejum, composto por pão com manteiga e leite, a todos os empregados. A Fibria sustentou que, como fornecia a refeição aos trabalhadores por mera liberalidade, poderia parar de fornecê-la a qualquer tempo. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, defendeu a manutenção da concessão do benefício aos empregados contratados antes do corte feito pela empresa, por já estar incorporado ao contrato de trabalho. No que tange aos empregados que já usufruíam do benefício, não há provimento possível. Efetivamente, tratando de benefício concedido habitualmente, não há que se falar em sua alteração, supressão ou mesmo revogação por força de norma posterior, nos termos do artigo 468 da CLT e da súmula 51 desta Corte. Já com relação aos trabalhadores admitidos após a suspensão do desjejum, o ministro isentou a empresa da concessão do benefício. Por outro lado, não se tratando de obrigação prevista em lei, não há sentido em determinar-se que a empresa forneça o desjejum também aos empregados admitidos após a supressão do benefício. O recurso da Fibria Celulose foi aceito por unanimidade pela terceira turma, que reformou parcialmente a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Após a publicação do acórdão, foi apresentado recurso extraordinário para que a discussão seja levada ao Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade do recurso será analisada pela vice-presidência do TST. Como é corrigido o valor de uma multa vencida? Nas aulas do Saber Direito desta semana, você vai aprender com o professor Rosan Coimbra sobre o direito de trânsito. O professor vai ensinar sobre as hipóteses de cassação da carteira de motorista e explicar quando cabe o curso de reciclagem. Você assiste às aulas do curso Saber Direito de segunda a sexta em 2 horários, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.